Oi, Rochelle. Decidi gravar esse vídeo para explicar um pouco os dados que a gente achou da jogabilidade, né? Do jogo mesmo, como é que foram esses dados. Para isso eu vou te mandar dois PDFs, tá? O quantificação.pdf, que ele explica como é que a gente fez a curva de dificuldade, né? Como é que a gente fez para quantificar essa dificuldade que o jogador vai enfrentar em cada uma das atividades, em cada um do jogo, né? É, esse não é o principal. Eu estou mandando esse só porque precisa ter um entendimento sobre isso para depois ver realmente o outro PDF, que é o jogabilidade.pdf, que daí realmente são os dados. Mas enfim, eu vou aproveitar e vou explicar aqui como é que a gente fez cada uma dessas coisas, e os PDFs também estão marcados com alguns elementos destacados que eu acho importante, tá? Então, vou começar com a quantificação, que é como a gente fez para bolar a dificuldade. Tá? Existe uma teoria que a gente usa em jogos, que é a teoria do flow. Essa teoria, basicamente, pode ser explicada assim, de forma bem ilustrativa por esse gráfico. Tá? Uh, a gente, o nosso objetivo no jogo é tentar deixar o jogador num caminho ou num estado de flow que a gente tem. Por quê? Porque a gente tem que conseguir alguma forma da gente correlacionar a dificuldade com a habilidade do jogador. Então, o que acontece? Se eu, nesse eixo aqui a gente tem as dificuldades, né, os desafios, e nesse eixo aqui a habilidade. Então, se o jogador tem uma alta habilidade por uma dificuldade muito baixa, ele pode ficar aborrecido ao jogar o jogo. Se ele tem uma dificuldade muito grande para superar e uma baixa habilidade, ele pode ficar frustrado. Então, nosso objetivo é tentar encontrar ao longo do jogo um caminho que equacione, né, de uma maneira correta a habilidade que o jogador tem e o desafio que ele está enfrentando naquele momento do jogo. Para tentar fazer isso, o que a gente fez então? Aqui eu explico como é que é a curva de dificuldade que a gente criou. A gente criou uma curva de dificuldade que ela é cíclica. Então, a dificuldade é crescente, começa no nível 1 e ela vai crescendo até chegar na dificuldade 6. A dificuldade 6 é o que a gente chama de fase nível pico, que é a fase mais difícil desse ciclo. Né? Então, aqui a fase 6 é a fase mais difícil. Depois, a gente tem três fases que a gente chama de fase de descanso, que são fases de transição, que a gente diminui um pouco a dificuldade, porque eu não poderia ficar aumentando para sempre essa dificuldade, porque isso ia fazer com que o jogador ficasse muito cansado. Então, a gente diminui um pouco a dificuldade em três fases, em relação à dificuldade 6 aqui, e aí, então, da 1 até a 6 o pico, a fase 7, 8 e 9 são a transição, e na fase 0 começa de novo um novo ciclo, exatamente com essa mesma combinação. 5 fases, na sexta fase a fase de ciclo e depois a fase de pico, e depois 3 fases, então, que diminui de descanso, né, que diminui um pouco a intensidade e volta a crescer de novo. Então todo jogo funciona com um algoritmo que realiza a dificuldade nesse formato de acordo com os desafios que cada jogo apresenta então para o jogador. Bom, Gê, aqui então eu estou explicando um outro PDF, que é o análise da jogabilidade mesmo, não jogabilidade.pdf, onde a gente tem então os dados que foram analisados a partir da jogabilidade das crianças. Eu vou mostrar aqui no vídeo apenas um recorte daquilo que eu considero mais importante. Né? De novo, eu estou destacando esse recorte no texto para ficar mais fácil, talvez, para te dar uma olhada e para te ter uma ideia dos achados. Tá?
Uma tabela aqui que eu apresento aqui, ó, mostra o nosso N, quantas vezes foram jogadas cada um dos jogos. Ó. Então a gente pode ver que a gente tem bastante dados, né, em cada um dos jogos que foram jogados. Né. Essas primeiras análises aqui são análises mais descritivas do que aconteceu com cada um dos jogos. Né? A gente pode ver que o Arte Galáctica foi jogado 144 vezes, né? O Túnel Acelerador de Partículas 250 vezes. Né? Bom, mas continuando aqui então. Uma informação, a primeira informação relevante que a gente tem é baseado na média da performance dos alunos em cada um dos jogos, a gente estabeleceu um ranking, né, entre qual é o jogo mais fácil e qual é o jogo mais difícil. Tá? Esse primeiro ranking aqui dos jogos mais fáceis aos mais difíceis é baseado, então, na média da performance dos jogadores. Tá? Então, esse é o ranking aqui. Outro destaque que eu faço aqui, então, que é um destaque bastante interessante aqui, é quando a gente começa, então, a calcular a correlação entre a dificuldade e a performance das crianças no jogo. A gente calculou essa correlação a partir da correlação de Spearman, e a gente pode ver que a gente tem aqui, ó, em vários jogos, a gente tem uma correlação positiva e significativa. Tá? Então, o Arte Galáctica tem uma correlação significativa, o Decifrando Códigos não tem uma correlação significativa, o Desafio dos Opostos tem uma correlação marginalmente significativa aqui pelo P, né? O P é 0,051, e aqui todos os outros têm uma correlação significativa. Tá? Então, assim, existe uma correlação positiva entre a dificuldade do jogo e a performance do jogador. Isso pode ser visto aqui nos gráficos que estão aqui abaixo. Ó. Então, a gente tem a performance e a dificuldade. Então, conforme aumenta a dificuldade, a gente pode ver que vai aumentando a performance. Né? Isso na maior parte dos jogos. O Pulando Asteroides, que é o jogo mais difícil, conforme o ranking que a gente estabeleceu lá em cima, é o que tem o gráfico assim mais bonito assim para a gente olhar. Ó. Aqui dá para ver direitinho aqui, ó, o que acontece conforme vai aumentando a dificuldade, vai aumentando também a performance. Tá? Uma questão quanto à correlação aqui de Spearman é a questão do tamanho dessa correlação, se ela é uma correlação grande ou pequena. Né? Eu não estou entrando nesse mérito aqui textualmente, porque assim, nos interessa saber se existe uma correlação significativa. Se essa correlação fosse muito grande, significaria que o jogo está muito fácil para as crianças. Né? Se ela fosse muito baixa, não significaria que o jogo está muito difícil. Como ela é então, assim, a gente não tem na literatura algum valor para saber qual é que seria essa correlação. Na verdade, quase não existem estudos que fazem a análise como a gente está fazendo aqui. Tá? Então, assim, a gente está se apegando bastante para saber se essa correlação é significativa. Né? Então, é aí que a gente tem que parar para olhar isso. Né? Então, a gente sabe que existe correlação significativa na maior parte dos jogos, né, no Túnel Acelerador de Partículas, no Pulando Asteroides, no Laboratório Estelar, no Explorador, né, no Desafio dos Opostos existe uma correlação marginalmente significativa e no Arte Galáctica ela também é significativa. Ela só não é significativa no Decifrando Códigos. Né, é o único jogo que não tem uma correlação significativa, né, embora ela também seja positiva. Tá? Bom, continuando aqui para baixo, então, nesse mesmo capítulo, o que mais a gente tem? Estou mudando de seção. A seção anterior era a seção da performance e agora eu estou indo falar, então, sobre a análise exploratória do sucesso. Lembrando, então, que sucesso
é quando a criança conseguiu passar de fase, né? Então, assim, ela jogou a fase e obteve 70% de performance ou mais naquela fase e ela passou de fase abrindo a próxima fase do jogo para ela jogar. Tá? Então, o que a gente tem aqui? Ó? Com base no ranking, então, a gente montou um ranking, né? Só do sucesso. Né? Então, esse ranking aqui que a gente monta nessa sessão é do sucesso que a criança obteve em cada um dos jogos, em cada uma das fases. A gente vai ver que é o mesmo ranking que a gente obteve na performance. Então, esse ranking aqui acaba confirmando o ranking anterior da performance que a gente teve. Uma outra informação interessante sobre o sucesso que eu destaquei aqui é o seguinte, ó, a gente pode ver nessa tabela que quando a criança vai avançando no jogo, ela vai obtendo vai aumentando o número de sucesso delas na fase. Tá? Só que essa mesma tabela depois ela é comprovada por esses gráficos aqui, ó. Esses gráficos eles contabilizam a probabilidade de sucesso de uma criança, né? Num determinado jogo, né? Das crianças em um jogo. Então, assim, o que a gente pode ver aqui, ó? Que quando eu vou aumentando a dificuldade, a minha probabilidade de sucesso também vai aumentando, né? O que comprova a correlação de Spearman que a gente calculou lá em cima, que também tem esse mesmo efeito, né? Se eu pegar aqui o Pulando Asteroides, que também que é o jogo mais difícil, né, a gente pode ver bem interessante, ó, essa questão da dificuldade e da probabilidade de sucesso. Conforme eu vou aumentando a dificuldade, minha probabilidade de sucesso também vai crescendo. Né? Então, aqui eu falo em probabilidade de sucesso, por quê? Porque sucesso é uma informação binária, né? A criança obteve sucesso ou não obteve sucesso numa determinada fase, né? Numa determinada dificuldade do jogo, né? Então, é por isso que a gente fala de probabilidade de. Né? Tá. Então, isso aqui confirma a correlação de Spearman e confirma também que as crianças estão aprendendo conforme elas estão jogando. Né? Conforme a criança vai jogando, ela vai exercitando as atividades que estão presentes em cada um do jogo e vai aumentando não só a performance dela, como a gente viu anteriormente, mas também vai aumentando a probabilidade dela ter sucesso nas fases. Né? Isso porque ela está aprendendo sobre o jogo. Né? Aqui na seção 1.3 desse PDF, do jogabilidade.pdf, a gente faz uma outra análise, né? A gente sai da análise descritiva e aqui eu estudo então quais são os fatores que influenciam sobre a performance dos jogadores. Tá? Essa é uma seção que eu acho que tu poderia olhar. Essa seção é a seção de baixo, é uma seção que talvez tu pudesse olhar ela como um todo, né, se tu quiser. Mas de qualquer forma eu destaquei aqui os pontos principais se tu não tiver tempo para isso, tá? Então, assim, o que a gente faz aqui? Nessa sessão eu apresento um modelo estatístico que é um modelo de regressão de logísticas com efeito misto. Tá? O que a gente faz nesse modelo? Tá? A gente coloca nesse modelo todas as variáveis que a gente mediu durante o jogo, né? Então, a idade das crianças, o sexo delas, né? Masculino e feminino, o ano escolar que elas estão, o tipo do nível da fase que elas estão jogando, né? Por isso que era importante, por isso que eu comecei esse vídeo falando da curva de dificuldade, né? Como é que a gente quantificou, porque a gente tem as fases do tipo descanso, né? Que são aquelas 3 fases depois de uma fase pico, a fase normal, que são aquelas fases de 1 a 5, né, vamos dizer assim, em que a dificuldade é crescente, e a última fase daquele ciclo, que é a fase de pico, onde a gente tem a fase mais difícil daquele ciclo. Tá? Então tudo isso, todas essas variáveis são colocadas em um modelo, né, que é esse modelo de regressão de logísticas com efeito misto. Né? Isso é explicado aqui nessa tabela
Então, o que esse modelo vai fazendo? A gente coloca todas essas variáveis nesse modelo e a gente usa aqui um método que é um método de backward, que vai fazendo o seguinte: depois de eu colocar todas as variáveis, eu vou tirando as variáveis do modelo que não são significativas para o modelo, ou seja, com um nível de 5% de significância. Então, então a gente pode ver aqui, ó, que baseado nisso, crianças que jogaram isso, a idade não foi significativa para o modelo. Tá? O sexo feminino e masculino também não foi significativo. Isso significa que crianças tanto do sexo feminino quanto do sexo masculino, eles têm uma performance muito parecida nos jogos, né? Não é significativo o resultado das crianças do sexo masculino ou do sexo feminino que jogaram os jogos, né? Por outro lado, o ano escolar das crianças é significativo, então a gente manteve isso no modelo. Outra coisa que é significativa para o modelo é os tipos de fase, tá? Que são significativos para o modelo, que são o que a gente bolou lá na curva de dificuldade, né? Então, as fases do tipo normal, as fases do tipo descanso, as fases do tipo pico. Tá? Esse modelo que a gente está usando aqui, que é esse modelo de regressão logísticas com efeitos mistos, ele permite que a gente faça então a contabilização de fenômenos aleatórios e eu consigo dizer aonde que a aleatoriedade está nesse fenômeno. Então a gente introduziu, a gente diz para ele que a aleatoriedade deve estar nos jogos que eles estão jogando, então ele considera isso na hora de rodar, e a dificuldade de cada uma das fases, tá? Para contabilizar nesse modelo. Tá? Voltando aqui para a tabela do modelo, então o que significa essas informações aqui do modelo? Ó, vou pegar primeiro pelas fases, olha só que interessante. A fase de descanso, ela tem o 1 aqui. Então, isso significa que as fases de descanso foram as fases mais fáceis para as crianças jogarem. Era o que a gente queria com o nosso modelo. Então, assim, de acordo com a performance, a fase de descanso foi onde as crianças tiveram maior performance. A fase normal foi um pouco mais, 0,71, então ela foi um pouco mais difícil do que as fases de descanso. E a fase pico foi as fases mais difíceis. Então, ela tem aqui 0,62, né, em relação ao 1 aqui, então ela é a fase mais difícil para as crianças jogar. Então, ou seja, o modelo confirmou aquilo que a gente queria na nossa curva. As fases normais com um pouco de dificuldade, as fases de descanso com uma menor dificuldade, as fases de pico com a maior dificuldade das fases do jogo, né? Para tentar que a criança não se acomodasse ao jogar os jogos. Né? O ano escolar aqui também, ó, significa o quê? Que para as crianças do primeiro ano escolar, os jogos foram mais difíceis em relação à performance para elas. Tá? Então, assim, para as crianças do terceiro ano escolar, foi 1,46, então, mais difíceis. E as crianças do quarto ano escolar, 2,39, então foi bem mais fácil para as crianças do quarto ano do que para as crianças do primeiro ano escolar. Né? Então, conforme a maturidade das crianças, o jogo está sendo mais fácil para elas. Tá? Então, isso é o que está mostrando no nosso modelo. Né? Aqui, então, o restante desse texto eu explico isso que eu comentei ali da tabela e eu vou ilustrando isso, mas uma seção bastante interessante que eu acho que essa sim tu teria que ler todo é a 1.4, que é as considerações sobre a jogabilidade. Aqui eu faço uma consideração completa sobre todo o capítulo, tanto da análise descritiva que eu fiz, quanto do modelo ali de efeitos mistos, e trago isso à luz do que a gente queria realmente com o jogo e com a dificuldade dos jogos. Tá? Então, assim,
primeiro, aqui, ó, uma das coisas que eu destaquei aqui, ó, a gente diz que os minigames são formados por diferentes desafios e dificuldades, regidos por regras. Assim, em um só momento a gente consegue ofertar para o jogador o desafio e a maneira de superar ele, né? A gente pode observar que o jogador consegue progredir no jogo, né? Então, assim, eu estou dando uma dificuldade para ele, mas eu também estou dando os meios para que ele aprenda como a superar aquela dificuldade e ele consegue progredir naquela dificuldade. Tá? A gente sabe também que tem que existir, então, esse equilíbrio entre a dificuldade que eu estou entregando para o jogador e a habilidade que ele tem. A gente consegue esse equilíbrio porque a gente pode observar isso pelas correlações que a gente calculou de Spearman, que não são correlações altas, né? Mas existe uma correlação positiva e significativa. Tá? O que mais eu destaquei aqui, ó? Que a gente conseguiu então observar também essa mesma questão no sucesso, né? Não só na performance, mas que o fato das crianças exercitarem as habilidades no jogo fez com que, conforme eu vou aumentando a dificuldade nas fases, vai aumentando também a chance dela obter sucesso. E também que a curva de dificuldade, então, se comportou do jeito que a gente queria, né? Apresentando, então, para o jogador um equilíbrio, né? E que a fase de descanso foi a fase mais fácil, a fase normal teve uma dificuldade maior que a descanso, e a fase pico ainda teve uma dificuldade ainda maior, né? Então, para fazer com que a criança não se acomodasse ao jogar o jogo, então, essas diferenças, né? Então, isso é bastante interessante para a gente, né? Uma coisa que eu coloco aqui também nesse texto é em relação ao ano escolar. Eu não destaquei aqui para ti, mas está aqui no texto, porque a gente pode ver que para as crianças do primeiro ano os jogos foram mais difíceis e para as crianças do quarto ano o jogo foi mais fácil, né? Só que o que acontece? Como o jogo tem um nível crescente de dificuldade e não existe um teto, as primeiras fases, as crianças de quarto ano, conforme mais ela vai jogando, mais a dificuldade vai aumentando e ela vai encontrando dificuldades condizentes com as habilidades dela nas fases também, porque não existe um teto, né? Essas dificuldades elas são sempre crescentes, esse crescimento é ordenado por aquele ciclo de fases que a gente estabeleceu ali, né? Onde do 1 ao 5º a fase normal, fase 6º a fase de pico e depois as 3 fases de descanso ali de transição. Então, isso sempre vai indo aumentando a dificuldade do jogo. Né? Então, as crianças do quarto ano encontram em fases mais longas dentro do jogo dificuldades condizentes também com as habilidades dela. Então, isso é importante de dizer. Né? Então, esses foram os principais achados assim, que a gente teve. Né? A gente consegue ver que as crianças aprenderam o jogo. Né? Porque a performance delas no início era uma, e conforme elas vão jogando, vão aprendendo o jogo, a performance delas vai aumentando, e isso também acontece com o sucesso. Né? E o modelo, então, consegue relatar para a gente, o modelo de efeitos mistos da regressão logística, consegue relatar para a gente que a curva de dificuldade que a gente planejou, então, teve uma dificuldade coerente ali para a criança durante o jogo, né?